Capítulo 7. Nas praias da solidão. Depois de terem percorrido juntos as areias ardentes do deserto, um dia, sem que esperassem, depararam-se com outro caminho. Disse o pastor suavemente: Este é o caminho que devem seguir agora. Assim seguiram em direção oeste, tendo os lugares altos bem às suas costas, e chegaram em pouco tempo ao fim do deserto, à praia de um grande mar. É hora de nos separarmos, grande medrosa, disse ele. Devo voltar às montanhas. Lembre-se disto. Mesmo que lhe pareça estar muito distante, muito longe de mim e dos lugares altos, não há distância alguma que nos separe. Posso atravessar as areias do deserto tão rápido quanto posso saltar dos lugares altos até os vales. Tão logo me chame e virei. Deixo-lhe esta palavra. Creia nela e pratique-a com alegria. Meu rebanho ouve a minha voz e me segue. Enquanto obedecer-me, grande medrosa, e seguir o caminho que eu escolher para você, será capaz de ouvir e reconhecer a minha voz. Quando a ouvir, deve obedecer a ela. Lembre-se, será sempre suave obedecer a minha voz, mesmo que pareça levá-la a caminhos a seu ver impossíveis ou mesmo tolos. Após dizer essas palavras, ele a abençoou e partiu aos saltos pelo deserto, em direção aos lugares altos, agora bem atrás dela. Grande Medrosa e suas duas companheiras andaram pelas praias do grande mar durante muitos dias, e a princípio parecia-lhe que nunca antes conhecera a verdadeira solidão. O verde vale, onde vivera com todos os seus amigos, estava atrás, bem longe. Até as montanhas estavam fora do alcance de sua vista. Era como se nada houvesse naquela imensidão, a não ser o deserto sem fim de um lado e o mar imenso do outro. Nada crescia ali, nem árvore, nem arbusto, nem mesmo relva. Nas praias, pedaços de madeira trazidos pelas águas se espalhavam, misturados com algas marinhas. Com exceção das gaivotas volteando e gritando no alto, e dos caranguejos procurando suas habitações na areia, ninguém mais vivia naquela região. A intervalos, assobiava um vento gelado por entre os vagalhões, que cortava, como se fosse a lâmina de uma faca. Naqueles dias, Grande Medrosa, de mãos dadas com suas duas companheiras, sentia maravilhada o apoio delas. Era estranha, talvez, a maneira como ela andava, leve, o corpo reto, quase sem manquejar. Algo durante a caminhada pelo deserto a havia marcado de maneira profunda para o resto de sua vida. Tratava-se da secreta marca interior que ninguém sabia, pois nenhuma diferença externa trazia. Entretanto, ocorrera profunda transformação íntima, indicando o começo de um novo estágio em sua vida. No Egito, ela havia visto as pedras de triturar, a roda do oleiro, o fogueiro fumegante, e sabia que tudo aquilo simbolizava experiências pelas quais ela própria teria de passar. De algum modo, por mais incrível que pudesse parecer, Grande Medrosa havia sido capacitada a aceitar o conhecimento de tudo isso e a aquiescência de tudo. Sabia no íntimo que com essa aceitação, um abismo abrira-se entre sua vida passada e sua vida presente, entre o seu ego presente e o seu ego passado, abismo que nunca mais poderia ser fechado. Ao olhar para o passado através desse abismo, ela contemplava o verde vale entre as montanhas e sentia-se lá, com os servos do pastor, alimentando seu rebanho, curvando-se diante dos seus parentes e indo ao lago de manhã e de tarde a fim de se encontrar com o pastor. Mas ao olhar para aquela figura distante, ela dizia: Eu era essa mulher, mas hoje sou outra pessoa. Grande Medrosa não entendia como essa mudança ocorrera, mas sabia que se cumpriam nela as palavras do pastor, pois os que chegam ao fogareiro fumegante do Egito e encontram lá a flor da aceitação são transformados e recebem o selo da realeza. Grande Medrosa, na verdade, não se sentia totalmente nobre, e por certo nem mesmo trazia essa aparência. Não importava. Ela havia sido marcada com este selo e nunca mais seria a mesma depois disso. Entretanto, embora dia após dia caminhasse com tristeza e sofrimento ao longo das praias do grande mar da solidão, não andava mais encolhida de medo.
Por certo, de forma gradual, algo impossível parecia lhe acontecer. Novo tipo de alegria invadia seu coração, e ela começou a notar belezas na paisagem, das quais até então estivera inconsciente. Seu coração vibrava em êxtase diante do brilho do sol nas asas das gaivotas que pairavam sobre as ondas do mar, que produziam espumas tão brancas como os picos nevados dos longínquos lugares altos. Até mesmo os murmúrios do mar, que antes lhe causavam uma sensação de tristeza, tornaram-se estranhamente belos. Ela sentia de algum modo que nos lugares mais distantes, talvez mesmo em tempos idos, encontrava-se o significado de toda tristeza e uma resposta alegre e maravilhosa demais para ser compreendida. Muitas vezes ela se surpreendia rindo alto, ao observar as cambalhotas dos engraçados caranguejos. Quando o sol brilhava forte, como fazia às vezes, até o cinzento mar transformava-se em algo de rara beleza, com a luz cintilante da espuma branca e do horizonte tão azul como um céu de meia-noite. Era como se o brilho do sol na imensidão das águas varresse todas as tristezas e, em seu lugar, espalhasse alegria. Nessas ocasiões, Grande Medrosa sussurrava consigo mesma: quando ele me tiver provado, eu me transformarei em ouro. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Um dia, chegaram a um ponto da praia em que havia rochas e altos penhascos. Nesse lugar elas repousariam. Grande Medrosa, depois de vagar pela praia, subiu a um penhasco e viu, embaixo, pequena e erma enseada cercada de rochas. Nada havia ali, a não ser pedaços de madeira e emaranhado de algas. Sua primeira sensação foi de um vazio. Aquela enseada era como o coração vazio, a espera ansiosa da distante maré que talvez jamais retornasse. Quando, porém, horas mais tarde, Grande Medrosa voltou à solitária enseada, pesando no mesmo lugar de antes, tudo havia mudado. As ondas agora se rebentavam com força da maré alta. Da beira do penhasco ela viu aquela ansiada antes vazia, agora cheia até a borda. Grandes ondas, bramindo e gargalhando, invadiam a estreita enseada e batiam nos lados, apossando-se de todos os lugares vazios, nichos e fendas. Ao ver essa transformação, ela se ajoelhou ao lado do penhasco e edificou seu terceiro altar. Ó meu Senhor, ela orou, eu te agradeço por me trazeres a vida aqui. Cá estou eu, vazia como estava naquela pequena enseada, mas esperando o momento em que me encherás com as ondas do amor. Então apanhou ali um pedaço de cristal de rocha e o guardou na mochila com suas outras pedras memoriais. Pouco tempo depois de ela haver construído aquele último altar, os inimigos surgiram de novo. Lá ao longe, no Vale da Humilhação, seus parentes esperavam orgulho com sua vítima. Como o tempo passasse e ninguém aparecesse, o fracasso da missão parecia óbvio, mas esse fracasso o seu orgulho não podia admitir. Por isso, o mais rápido possível, enviariam reforços antes que Grande Medrosa alcançasse os lugares altos e estivesse, na companhia do pastor, para sempre fora do alcance deles. Antes, porém, seguiam alguns espiões que encontraram Orgulho e levaram de volta a notícia de que Grande Medrosa não estava agora nas montanhas, mas longe, nas praias do Mar da Solidão, na direção contrária aos lugares altos. Essa notícia, além de surpreendente, soou-lhes de maneira maravilhosa e encorajadora. Logo providenciaram o melhor reforço e o enviaram em auxílio de Orgulho. Houve unanimidade na escolha, de ressentimento, amargura e autopiedade. Estes três juntos se apressariam e tentariam trazer Grande Medrosa de volta à família. Lá foram eles rumo às praias da solidão, onde Grande Medrosa teria de suportar assaltos reais e terríveis. Mas os inimigos depressa descobriam que a jovem com quem tinham de tratar já não era a mesma Grande Medrosa.
Logo de início perceberam que não podiam aproximar-se dela facilmente, pois estava sempre acompanhada bem de perto por tristeza e sofrimento, cuja assistência ela aceitava com muito maior boa vontade do que antes. Esses inimigos, entretanto, surgiam, um de cada vez, gritando horríveis sugestões, parecendo a grande medrosa que, para qualquer lado que se virasse, uma das figuras, mostrando-se, a atormentava. Havia alguns muitos lugares entre as rochas onde eles podiam se esconder e onde atiravam seus dardos venenosos contra ela. Não lhe disse? Gritava Orgulho maldosamente. Onde está você agora, pequena tola? Lá nos lugares altos, por acaso? Não mais. Sabe que no Vale da Humilhação todos estão a par de sua vida e fazem chacota de você, buscando o desejo de seu coração, hein? E abandonada nas praias da solidão. Não a avisei? Por que não me dá ouvidos, pequena sonsa? Então, ressentimento apontou a cabeça nas fendas de uma rocha. Ele era extremamente feio, mas sua feiura era ao mesmo tempo horrível e fascinante. Às vezes, Grande Medrosa ficava como que hipnotizada pelo olhar dele quando a fitava e gritava: você sabe, Grande Medrosa, que a sua atitude é a de uma cega idiota. Quem é esse pastor afinal a quem diz seguir? Que tipo de pessoa é ele que requer tudo de você e aceita tudo que lhe oferece sem nada lhe devolver, a não ser sofrimento e tristeza, escárnio, vergonha? Por que lhe permite tratá-la assim? Levante-se e exija dele o cumprimento da promessa de levá-la aos lugares altos. Se ele não o fizer, diga-lhe que a considere livre do compromisso de segui-lo. A amargura, por sua vez, entrava com sua voz insinuante. Quanto mais ceder a ele, mais ele exigirá de você. Ele é cruel e tira vantagens da dedicação de seus servos. Tudo o que exigiu no passado é nada diante do que exigirá no futuro, caso persista em segui-lo. Ele permite que seus seguidores, sim, até mesmo mulheres, crianças, sofram nos campos de concentração e câmaras de tortura e tenham outros tantos tipos de morte. Você pode suportar tudo isso, você, pequena queixosa? Então, é melhor cair fora e deixá-lo antes que ele exija o maior de todos os sacrifícios. Cedo ou tarde, você será crucificada e abandonada. A autopiedade foi o próximo a surgir, e de modo tão terrível que parecia o pior de todos. Ele falava mansinho, num tom de tanta piedade, que Grande Medrosa começou a se enfraquecer. Pobre pequenina, Grande Medrosa, sussurrava ele. Isso é terrível, você sabe? Como você lhe é devotada. Como você lhe é devotada. E o que recebe em troca? Nada, absolutamente nada. Ele é cruel tratando-a dessa maneira. Acredita diante do modo como ele age e trata, que realmente ele a ama e a guarda no seu coração? Pode isso ser possível? Você tem todo o direito de se sentir triste, prosseguiu Piedade, autopiedade. Mesmo pronta a sofrer por amor a ele, outras pessoas deveriam saber disso. Apiedaram-se de você e não tratá-la com incompreensão e zombaria, como em verdade acontece. Aquele a quem você segue se regozija em fazê-la sofrer e deixá-la numa situação de incompreendida, pois cada vez que se rende a ele, ele descobre um novo modo de magoá-la e esmiuçá-la. Essa última advertência de autopiedade foi falha, pois a palavra esmiuçar, de repente, lembrou a grande medrosa o que o pastor lhe havia dito na pirâmide, no movimento onde havia uns grãos. Acaso é esmiuçado o cereal? Não. O lavrador nem sempre o está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e seus cavalos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Ao pensar nisso, para espanto de autopiedade, Grande Medrosa apanhou rapidamente um pedaço de rocha e atirou contra ele. Mais tarde, ele disse aos outros três num tom magoado: se eu não tivesse desviado e saltado como uma lebre, a pedra poderia ter me derrubado, aquela pequena megera.
mas é exaustivo ser assaltada dia após dia com sugestões como essas. Enquanto tristeza e sofrimento lhe seguravam as mãos, Grande Medrosa, impossibilitada de tapar os ouvidos, tinha de ouvir os ataques dos inimigos. Ela vivia momentos terríveis, afinal, as coisas chegaram a um ponto cruciante. Um dia, enquanto suas companheiras repousavam por alguns momentos, Grande Medrosa saiu a andar sozinha, despreocupada, mas não em direção da pequena enseada. Chegou a um lugar onde os penhascos projetados para o mar formavam estreita península que terminava num escarpado precipício. Ao alcançar o final desse promontório, Grande Medrosa parou e pousou o olhar naquela grande extensão do mar. De repente, horrorizada, percebeu seus 4 inimigos aproximando-se, já quase ao seu lado. Se tornara diferente, notava-se pela maneira como se preparou para defender-se. Embora pálida e assustada, em vez de quase desmaiar de medo à aproximação deles, ela tomou uma pedra em cada uma de suas mãos, colocou-as atrás de si e, tendo a retaguarda uma rocha, enfrentou-os de acordo com o limite de suas forças. Felizmente, o lugar, muito estreito, não permitia a aproximação dos 4 juntos. Orgulho colocou-se à frente dos amigos e caminhou na direção dela, erguendo forte cacetete. Pode largar essas pedras, Grande Medrosa, disse ele selvagemente. Somos 4, lhe faremos o que quisermos. Já que está em nosso poder, não só vai nos ouvir, como também voltará conosco agora. Grande Medrosa ergueu o rosto ao céu, aparentemente vazio, e gritou com todas suas forças. Vem sem demora me libertar, meu senhor. Para o horror dos 4 rufiões, o próprio pastor surgiu, mais ameaçador do que nunca, saltando na direção deles ao longo do estreito promontório. Ressentimento, amargura e autopiedade atiraram-se ao chão, enquanto o pastor se aproximava de Orgulho, que tentava segurar Grande Medrosa. Agarrando pelos ombros, o pastor o rodopiou no ar e o atirou no penhasco, de onde, com um grito surdo, ele caiu no mar. Ó pastor, gaguejou Grande Medrosa, ainda trêmula do alívio e da esperança. Obrigada. Achas que Orgulho está finalmente morto? Disse o pastor. Não, é provável que não. Enquanto falava, ele olhou por cima do penhasco e percebeu Orgulho nadando como um peixe em direção à praia. Então ele acrescentou: lá vai ele. Mas a derrota que sofreu hoje ficará para sempre em sua memória. Poderá voltar, mas levará muito tempo. Quanto aos outros 3, eles se esconderam em algum lugar e posso afirmar que não a perturbarão mais como o fizeram hoje, pois sabem que estarei alerta ao seu primeiro chamado. Pastor, por que quase caí nas garras do orgulho outra vez? E por que ressentimento, amargura e autopiedade têm esse poder de me perturbar de modo tão terrível? Não te chamei antes porque eles nunca ousaram se aproximar de mim ou me dirigir um ataque real. Eles ficavam ao meu redor, fazendo horríveis sugestões e provocações, e eu não conseguia fugir deles. Por que tinha de ser assim, pastor? Penso, disse o pastor gentilmente, que como nesses últimos dias o caminho ficou mais fácil e havia sol, também você veio a um lugar de descanso. Esqueceu-se, porém, de que era minha pequena serva aceitação com alegria e começou a sentir que já era tempo de eu guiá-la de volta às montanhas e aos lugares altos. Cada vez que você usa a planta da impaciência em seu coração, no lugar da flor da aceitação com alegria, tende a encontrar os inimigos ganhando vantagem. Grande Medrosa assentiu, convicta do quão correto era ele em seu diagnóstico. Teria sido mais fácil aceitar o caminho difícil e ser paciente quando o mar estava cinzento e revolto do que agora, sob o sol brilhante, quando tudo ao redor parecia sorrir. Ela segurou a mão do pastor e disse, triste: Tens razão. Eu vinha pensando que me havias permitido seguir este caminho por tempo demasiado e que te havias esquecido da promessa. Depois acrescentou, olhando atenta o rosto dele: Mas eu te digo agora, de todo o meu coração, que és o meu pastor, cuja voz adoro ouvir e obedecer, e que é uma alegria seguir-te. Fala, meu Senhor, e eu obedecerei. O pastor curvou-se.
apanhou uma pedra ao lado de Grande Medrosa, deu a ela e disse sorrindo: Coloque isso em sua mochila junto às outras pedras, como memorial deste dia em que você viu a derrota do orgulho e de sua promessa de que esperará pacientemente até que eu cumpra o desejo do seu coração.